Obrigado, Luciano, Luiz. É um prazer tão grande estar aqui com vocês e compartilhar de uma discussão, ainda mais vendo a Carol dar um show desse, Carol. Espetacular a sua aula, maravilhosa. Você foi brilhante, deixou a gente em situação mais delicada, porque a gente vai ter que tentar fazer alguma coisa próxima do que você fez. Muito boa mesmo. Eu gostaria de começar minha palestra falando a respeito da solução maravilhosa que virou um problema para a gente. Nós estamos falando de alguma coisa, são meus potenciais conflitos de interesse, alguma coisa que é remota 300 mil anos. Nós temos hominídeos, né, aí de várias espécies, tentando viver, serem selecionados para viver 30 anos, que é o tempo que a gente vivia. E eu não conheço ninguém que aos 30 anos se queixe da vida, né, que está sem saúde e tal. A gente foi criado de ancestrais bons em ter 30 anos. Para ter 30 anos e sobreviver, que era muito difícil, a gente tinha um grande problema, né? Estamos falando do Neolítico, período que a gente aprendeu a comer caloria, e precisava, porque o cérebro da gente consome 65%, 70% do que a gente gasta de calorias. A gente precisava ter comida e a gente não tinha comida. E a seleção trouxe um indivíduo que nos é ancestral, que aprendeu a fazer isso de uma forma muito sofisticada. Você precisava, numa solução só, de uma molécula que gerasse muitas calorias, e você tem para cada 1 mol 8 quilocalorias. Você precisava que fosse uma molécula apolar, porque onde ela fosse não deveria ir água. Então, uma molécula apolar. Você precisava guardar ela num lugar que não atrapalhasse, não comprimisse, não atrapalhasse nenhuma função. Perfeito. De quebra, você poderia ter outras vantagens, né? Então, a gente fez isso no subcutâneo. No subcutâneo, você conseguiu um isolamento térmico. Você chamou essas células de adipócitos brancos, que podem ficar bege e aí gerar temperatura. Ela protege a gente contra trauma, ela acumula triglicérides, e você pode comer sua manta na hora que você está com fome. Olha que coisa genial, né? Quando você fica com fome, sua insulina cai, e você tem um drag da Tasmânia lá dentro, que chama lipase hormônio sensível, que quando perde insulina, sai destruindo triglicérides e joga na circulação o ácido graxo que você vai comer. Isso funcionou bem, muito bem, até há 150 anos atrás, quando a gente inventou a geladeira, inventou os alimentos processados, alimentos de alto valor calórico, e a gente começou a testar esse modelo. Esse modelo que vocês estão vendo aqui, e foi bastante discutido pela Carol, gera na membrana das mitocôndrias ADP e ATP, gera fosfato de alto valor calórico, e gera energia que vai ser utilizada no tecido adiposo para gerar temperatura, gerar calor, mas em vários tecidos do corpo para gerar energia, inclusive o músculo cardíaco. Então é uma fonte importante de energia. Quando você tem então um adipócito que tem excesso de ácidos graxos, você perde fluidez de membrana, você começa a ter dificuldade de sinalizações de uma maneira geral, você tem estresse de retículo por um excesso de dificuldade de lidar com isso, você começa a gastar muito mais ATP e você não tem um tecido que foi feito para ser muito vascularizado, então você tem hipóxia. Essa célula, ela utiliza do mesmo mecanismo de criar diferentes locais para indução no substrato receptor de insulina, indução de resistência à insulina, só que de forma mais permanente, né? Então você começa a ativar a resistência à insulina de forma permanente para você ter possibilidade de ter fluxo e se livrar de ácidos graxos. Então, o primeiro momento em que o excesso de energia, excesso de calorias, começa a gerar um problema metabólico é quando você induz resistência à insulina, e isso talvez seja o marco patogênico mais importante nessa história inteira. Nesse momento, você começa a liberar ácido graxo, independente de estar ou não em jejum, e você gera esteatoses que não é uma doença hepática. O fígado gosta de tirar foto, beleza, ele foi o primeiro a ser visto. Mas um fígado esteatótico equivale a um pâncreas esteatótico, a um coração esteatótico, a um vaso esteatótico, a um rim com excesso, não fica esteatótico, mas com excesso de gordura perirenal, que vai gerar disfunção renal, e isso tudo está no mesmo pacote. Então, nós temos aqui já uma primeira definição muito importante. Então, a sua capacidade de retenção periférica de ácidos graxos de energia é uma herança ótima, se você tem ela, e você tem capacidade de acumular mais gordura. Indivíduos que não têm esse perfil, isso muito determinado de forma poligênica, mas também pelo desenvolvimento na primeira infância, não têm a mesma capacidade. E por isso você encontra no Brasil com tanta frequência aqueles indivíduos com obesidade visceral, as perninhas finas, sarcopênico, jovens ainda, com baita resistência à insulina.
Então, esse processo inteiro se inicia aqui. Em determinado momento, você vai ter na circulação excesso de ácidos graxos nas células endoteliais, causando disfunção endotelial, aumento de permeabilidade, aumento de expressão de moléculas de adesão. Você vai ter alguns desses adipócitos entrando em apoptose, estimulando a atividade inflamatória local, tipicamente TH1, essa mesma que faz placa aterosclerótica, né? Gira interferon gama, TNF-alfa, interleucina 1 beta. E você tem, então, inflamação sistêmica e esteatose sistêmica. Logo, isso vai virar aterosclerose, isso vai virar infarto em jovens, isso vai virar AVC em jovens. Se a gente considerar que em escolas primárias, escolas públicas, 35% das crianças estão hoje com obesidade, a gente deve ter em breve infartados de 28, 30 anos, porque basta 20 anos nessa condição para você atingir o alto risco. Muito bem, então nós temos aqui um período longo em que a gente está doente, porque a gente já tem risco cardiovascular, a gente já manifesta, e a gente não é classificado. Isso por quê? Porque aconteceu dessa doença ser caracterizada por uma urina rica em açúcar, e alguém via que formiga gostava, tinha gosto doce, e chamou isso de diabetes. Mas o diabetes só acontece quando você tem falência pancreática a esse desafio de resistência à insulina. Seja porque você tem a resistência à insulina persistente e você começa a perder função de células beta, seja porque o volume de resistência à insulina ultrapassou sua capacidade própria. E a gente começa a chamar isso de diabetes de início recente. Mas será que essa é a maneira mais inteligente de enxergar essa doença? Eu sei que a hiperglicemia vai aumentar ainda mais o risco cardiovascular e sei também que a persistência da hiperglicemia vai gerar uma terceira fase com lesão de órgão-alvo, desautonomia e mortalidade muito mais alta. Isso não tenho dúvida. Controlar a glicemia nesse momento é fundamental. Mas certamente eu estou tratando a doença pela metade. Talvez aí a gente tenha um espaço para agonista de GLP-1 que precisa ser considerado muito mais seriamente. Quando nós pegamos os diversos eventos que manifestam os pacientes com diabetes, nós nos deparamos com a frequentemente obesidade em todos eles. Todos eles você tem um IMC contando com maior e menor intensidade para o risco específico de manifestações cardiovasculares. Ou seja, mesmo depois que a hiperglicemia tem predomínio na manifestação, o excesso de peso ainda define prognóstico, em qualquer momento. Então, isso faz com que a gente pense e você começa a ver as consequências do que a gente vinha chamando de esteatose sistêmica acontecer, entre elas disfunção renal, que pode ser glomerular ou pode ser provavelmente pressão intracapsular, que acontece também nesse excesso de peso. Bom, onde é que eu entro agora com a parte romântica dessa história? A parte genial disso é que a história de LP1 é uma história criada a partir do tipo de ciência que eu mais gosto de fazer, que é a ciência translacional. Isso é uma tradução meio ruim, né? Bom seria chamar ciência de tradução, mas também ninguém vai entender. Então a gente passou a chamar isso de porque é uma pesquisa que pega, junta ciência básica com clínica e faz uma conexão. E o Dan Drucker foi um dos pais desse desenvolvimento. E nessa revisão ele mostra historicamente que nós temos, então, primeiro a noção do efeito incretínico, que isso data da década de 60, final da década de 60, mas a gente não sabia o que causava. Depois a gente entende que são os principais mediadores do efeito incretínico, seja glicose, GIP, GLP-1, entende inclusive GLP-2, e a gente começa a testar isso e começa primeiro a pensar, bom, isso reduz glicemia, eu consigo ter um agonista GLP-1 que reduz glicemia. Depois eu consigo perceber que eu também reduzo o peso corpóreo. E no intervalo de tempo não tão longo, nós temos o grande primeiro estudo, o líder, que testou com a liraglutida e mostrou redução de morte cardiovascular, sendo que o braço controle tinha glicemia controlada na mesma intensidade, com muito pouco, até porque era um estudo em equipoase, estudo em que você tenta manter os braços iguais. E aí você se depara com um tratamento para diabetes que reduz morte cardiovascular quando todos os demais não estavam reduzindo, e esse efeito não depende da redução da glicemia. E agora? Que doença é essa? Que eu consigo reduzir morte cardiovascular com tratamento metabólico que não é dependente da redução glicêmica. A gente vai continuar sendo glicocêntrico nisso ou a gente vai entender que a hiperglicemia é um fenômeno de complicação dessa doença? E eles foram mais longe, eles mostraram também que a redução do peso corpóreo pode, um tratamento do indivíduo obeso, reduzir risco cardiovascular sem ter nem hiperglicemia. A Carol já deu spoiler mostrando que Parkinson e demência também está no set de teste dessas coisas. Então tudo isso sai da bancada da ciência translacional
para pesquisa clínica, num intervalo de tempo muito curto, muito bem organizado, e fez essa evolução absurda, que em 2016 foi publicado o Líder. Nós estamos há 8 anos do Líder, a gente está falando, parece ser notícia velha, né? Já dizia Nelson Rodrigues, nada mais antigo do que o passado recente. Esse é um passado recente. Mas voltando então para a questão da redução glicêmica, a gente fez uma meta-análise de rede e avaliamos se o benefício da redução da glicemia guarda relação com a redução do peso. E vocês veem que aqui nesse conjunto de dados, para cada 1% que eu reduzo de glicada com redução de peso, eu reduzo 18% de eventos macrovasculares. Quando eu não reduzo o peso, eu não só perco a significância, mas eu diminuo o tamanho do efeito para 4, 5%. Talvez, se aumentar muito o tamanho amostral, isso até seja significante, mas eu tenho quase 1/4 do benefício. Então, fica óbvio para mim que tratar o paciente diabético significa tratar a hiperglicemia com redução de peso. Sem essa opção, a gente não tem um benefício palpável. Claro que isso não aconteceu só na minha cabeça, isso aconteceu na cabeça do mundo inteiro, de vários pesquisadores brilhantes, e você vê uma corrida atrás da redução de peso. E a gente está hoje mais ou menos por aqui com a SEMA, né? E a TISE, que está chegando agora no mercado, mas você começa a ver coisas do tipo triagonistas, coagonistas. Você tem drogas que não só podem interagir com o receptor de GLP-1, mas com GIP, com glucagon. Você tem combinações como uma agonista da amilina junto com um antagonista de GLP-1. E a gente está começando isso aqui. Se abrir o pipeline dessas empresas, a gente vai ficar assustado com o volume de coisas que estão se desenvolvendo a partir desses conceitos translacionais, que o Dan Drucker é tão ciente disso. Mais sofisticado disso vem agora. A gente está começando a falar aqui em reduções de peso, 14 quilos, 27%, 26%. A gente faz lembrar de quê? Faz lembrar da cirurgia bariátrica, né? Que a gente começa a incomodar os cirurgiões, né? Vão perder emprego com isso, talvez. Claro, na obesidade grau 3, obesidades graves vão continuar com cirurgiões. Mas você está vendo aqui reduções muito importantes de IMC. Então, nós estamos falando de redução de 20% a 30%, né, de IMC. Reduções bem expressivas. E aqui um estudo que não é randomizado, pacientes que aceitaram ou não fazer as cirurgias, mas que levou 6 anos para as curvas se abrirem. O tamanho amostral ajudou, mas a significância só chegou com 10 anos. Será que a gente tem esse tempo? Quando você está diante de um paciente com infarto, AVC prévio, com obesidade, síndrome metabólica, você tem esse tempo? Se você está falando de um paciente com 50% de risco de eventos em 10 anos, você talvez não tenha esse tempo. Então a gente precisava de alguma coisa que tivesse efeito de redução de eventos cardiovasculares antes dos 6 anos para abertura de curvas. Alguma coisa que fosse mais rápida. Bom, havia pistas que poderia acontecer. A Carol mostrou o efeito anti-inflamatório, o efeito interessantíssimo, efeitos em vários tecidos, mudança de comportamento, sensibilidade à insulina, ativação de vias canônicas e não canônicas. E a gente se depara com tratamentos de curto prazo mostrando reduções como circunferência abdominal, mostrando redução de obesidade visceral, redução de pressão sistólica, redução de glicemia, aumento de HDL, redução de triglicérides, não que isso tenha efeito direto, mas sinalizando o quê? Uma mudança do fenótipo de resistência à insulina. E com redução da atividade inflamatória sistêmica. Então, provavelmente rearranjando aquele distúrbio que pode se chamar de falência adipositária por excesso de ácidos graxos. Será que isso resulta em mudança clínica? Sim. Você tem um estudo SELECT agora. Um estudo que abriu as curvas de sobrevida de eventos cardiovasculares com menos de 2 meses. Ora, você não tem perda de peso para isso. Ao final do estudo, houve uma redução de 9% do peso corpóreo, com redução de eventos cardiovasculares de 20%. Então, aqui sim, a gente talvez tenha tocado na chave certa para isso. Quer dizer, além da redução de peso, se a gente consegue mudar o fenótipo metabólico, o resultado é muito interessante. A gente começa a enxergar essa natureza muito sistêmica com o flow que acabou de ser apresentado e publicado, mostrando proteção renal. Então, para concluir o que eu tenho a falar para vocês, a gente tem excelentes notícias com alguns agonistas, especialmente com o GLP-1. O jogo está ganho? Não, está longe de estar ganho. Se você pegar o líder, os pacientes bem tratados tinham 37% de risco residual a despeito do tratamento. Se você pega um inibidor de SGLT2, você tem 40% de risco residual. Tratar somente com essas drogas não vai ser suficiente no paciente de risco que a gente tem.
E aqui mais um dado nosso mostrando que a associação pode ser a saída. O tempo, certamente, é associação. Se eu associo agonista de GLP-1 com inibidor de SGLT2, eu dobro o benefício. O pioglitazona, naqueles que podem, também dobra o benefício. Os 3, possivelmente, triplica o benefício. Então, o tratamento combinado deve ser a ordem do dia. E para fechar o meu discurso, eu vou usar essa publicação do Walden Law, que é um marco, né, na análise com relação a efeito aditivo dos riscos relativos, para dizer que com o que eu tenho hoje, eu posso reduzir colesterol, pressão arterial, usar inibidor de ECA, agonista de GLP-1, inibidor de SGLT2, pioglitazona. Eu posso estar falando de cerca de redução de 80% do risco relativo, 64% de risco relativo de morte cardiovascular. Então a gente tem tudo para fazer bem, é só fazer. Muito obrigado.